Eu tenho esses valores, por exemplo, de pares ordenados. Então, por exemplo, todos esses pares ordenados aqui que vocês estão vendo, eles têm que ser separados desses outros pares ordenados. Então, por isso que eu fiz um gráfico mostrando exatamente uma separação. Então, isso aqui é uma região e aqui é outra. Então, você pode imaginar o seguinte: o eixo X seria o peso de uma fruta e o eixo Y seria o tamanho da fruta. Então, você pode separar o peso e altura, uma relação de peso e altura. E como eu estou fazendo aqui. Então, veja, aqui tem várias linhas de separação. Você tem essa linha preta aqui, tem essa linha vermelha e várias outras linhas que podem separar essa população daqui dessa outra população. E qual é a nossa tarefa? A gente vai separar isso aqui e dizer o seguinte: se algum par ordenado x e y ele ficar nessa região aqui, ele vai sinalizar, o nosso perceptron deve sinalizar com o valor 1. Caso eu coloque um valor de pares ordenados dentro dessa outra região aqui, então o perceptron deve sinalizar com o menos 1. Então isso aqui seria mais 1, isso aqui seria menos 1. Então vamos ver alguma teoria a respeito disso aí. Então a gente vai usar esse perceptron, né? Que eu tenho um bias, que é igual a 1, eu tenho o valor de x1 e x2, que exatamente x1 seria o par ordenado do eixo x, o elemento do par ordenado do eixo x, e aqui o elemento do par ordenado do eixo y. Então, como vocês estão vendo, x aqui e y aqui. Muito bem, então cada um desses vai multiplicar. Então, eu tenho um perceptron de 3 entradas, então cada uma deles vai ter um peso. Aqui dá um peso que multiplica esse valor, esse outro peso que multiplica esse outro peso que multiplica esse outro aqui. Aqui essa é a função de ativação, essa função, desculpe, isso aqui é o campo induzido. Esse campo induzido aqui é a combinação linear dessas entradas, quer dizer, a entrada multiplicada pelos pesos. Então seria x0 que multiplica esse peso, ômega de K1, x1 que multiplica esse outro peso, mais x1 que multiplica esse outro, mais x2 que multiplica esse outro. Então isso é uma combinação linear. Eu posso imaginar que isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor aqui, então eu posso fazer a multiplicação desse vetor por esse aqui para dar o produto escalar, que vai ser exatamente a combinação linear desses valores com esse aqui. Em seguida eu passo por uma função de ativação e tenho uma resposta. Bem, então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A gente vai utilizar o algoritmo de descida mais íngreme, que é o steepest descent, né? Eu quero pedir desculpas aqui, porque isso aqui tem um ezinho aí, tem um ezinho aqui, steepest, foi um erro de digitação. Bom, então, esse algoritmo se baseia no fato de que a otimização de uma função de custo é obtida utilizando o oposto do vetor gradiente no ponto de operação, que fornece a descida mais íngreme. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma função de custo, né, dada por y, que é igual a f de x. Então, para eu buscar uma minimização dessa função de custo, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou colocar esse algoritmo o x de n mais 1, no passo n mais 1 é igual ao x do passo anterior, menos um fator um fator qualquer, que eu estou usando neta aqui, que mais na frente eu vou chamar de fator de aprendizagem, e multiplicar pela derivada dessa função. Então, tá bem? Então, derivada de y, dx, vai ser o fator que vai ser multiplicado por neta, que eu vou utilizar para obter um novo x. Então, a tendência é que esse x aqui vá para o ponto em que minimiza essa função, através desse algoritmo. Então, dá para se notar aqui, ó, veja só, vamos supor que eu tenho a função de custo que é dada por x ao quadrado menos 6x mais 12. Eu plotei a função aqui com o nosso Scilab, o programa Scilab livre na internet, você pode pegar e fazer essa função de custo aqui. Veja, qual é o ponto em que essa função de custo é minimizada? É aqui esse ponto aqui, ó. Então vou buscar esse ponto 3, né?
Então, no ponto x igual a 3, essa função é a mínima, né? Então, vamos obedecer ao nosso algoritmo. Eu preciso de uma derivada de x, a derivada da função em relação a x, tá bom? Qual é essa derivada? É simples, 2x menos 6. Então, esse aqui é o valor da função, que é a derivada dessa aqui. Essa função é a derivada dessa outra função. Então, agora, o x que eu vou obter no passo n mais 1 seria o x do passo n menos o neta, né? Aquele fator que eu disse lá, multiplicado pela derivada no ponto de x n, tá bem? Então, aí, vamos fazer isso agora. Eu preparei uma planilha aqui do Excel, vocês podem observar. Só para a gente fazer um teste, né? A nossa função é x ao quadrado menos 6x mais 12. Ó, 6x ao quadrado menos 6x mais 12. A derivada é 2x menos 6. Está aqui a derivada 2x menos 6. Então, eu comecei com o número 5. Ó. Então, vamos supor que ele esteja aqui nesse ponto aqui, 5. Né? Então, aí eu pego a derivada daqui, a derivada da função, e jogo o número 5 no valor da derivada. E onde tem 2x aqui, eu coloco 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10 menos 6 dá 4. Então, a derivada vai no ponto 5 é igual a 4. Ora, se eu tinha 5, vamos supor, eu coloquei aqui um neta igual a 0,1. Então, aí vai ficar exatamente 10 menos 4 dá 6, vezes 0,1 do neta dá 0,6. Então, de 5 vai passar para 4,6. E assim eu fiz o mesmo procedimento que está aqui, está colocado em todas as linhas. E veja que o valor, esse aqui é o novo valor de x é o valor anterior, menos a derivada, no caso seria mais aqui, né? Ok? Porque essa derivada aqui é positiva, então eu faço o negativo da derivada. Então, esse novo valor seria x1 mais o neta vezes a derivada do ponto. Então, dá 4,6, ele vai convergindo, 4,28, 4,024 e assim vai até, e vai buscando sempre esse valor aqui, 3. Veja que ele está lá. Eu fiz aqui 21 interações, 21 menos 3 no caso, né? Então, está aqui, ó, fiz essas interações e ele está convergindo para o número 3. Então, realmente, o nosso algoritmo de descida mais íngreme funciona muito bem, né? Eu estou numa situação aqui, eu vou descendo, 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 até obter esse valor de x que minimiza essa função, tá bem? Agora, vamos aplicar esse algoritmo no nosso perceptron. No nosso perceptron, como eu disse a vocês, eu tenho um valor de 1, que é o bias, eu vou deixar 1, preso em 1. Aí tem o valor do x, o valor do y aqui, como vocês estão percebendo. E tenho os pesos, né? E vou fazer da seguinte forma. Aquela função que eu disse que aplica a função em cima do campo induzido, isso aqui é o campo induzido e aqui é a função de ativação. Ele é exatamente uma função sinal. Se ele for positivo, ele vai ficar igual a 1. Se ele for negativo, vai ficar menos 1. Então, eu vou comparar com uma referência. Então, o que é que eu vou querer? Eu vou fazer da seguinte forma. Vamos voltar. Eu vou dizer o seguinte. Para esse par ordenado aqui, esse valor corresponde a esse par ordenado. Esse, né? Eu digo que ele é menos 1. Aqui é menos 1, é menos 1, é menos 1. E esse daqui são 1. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando, então fica. Quando eu entrar com par ordenado aqui, aí eu vou ter que indicar qual é o valor desejado. Tá bem? Então, veja que isso aqui ele vai dar mais 1 e menos 1 por conta dessa função sinal. Então, vai ser comparado, vai gerar um erro. Esse erro vai ser multiplicado pelo 1 GK. E esse GK vai atualizar os pesos. Então, qual é a função de custo que eu vou adotar aqui? Eu vou adotar a função de custo que é meio do erro, esse erro ao quadrado.
Então, a função de custo no tempo n vai ser igual a meio do erro de n ao quadrado. Aqui eu coloquei k e aqui eu coloquei n, mas isso aí você não se importa, isso aí é a mesma coisa. Tempo k, tempo n, mesma coisa. Então, qual é a nossa algoritmo da descida mais íngreme? Ômega n mais 1 vai ser igual a ômega n. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou minimizar esses pesos aqui para que essa função de custo seja mínima. Então, essa função de custo deve ficar em função dos pesos, tá bem? Então, agora eu vou minimizar os pesos. Eu vou minimizar a função de custo através dos pesos. Vou procurar um peso que minimize a função de custo. Então, como é que vai ser a nossa equação? Ômega n mais 1 vai ser ômega n, que é o valor anterior, menos neta, a derivada da função de custo em relação ao peso. Que é a derivada da função de custo em relação ao peso? É a derivada do custo em relação ao erro, vezes, isso é a regra da cadeia, vezes a derivada do erro em relação ao peso. Então vamos ver quem é o erro. Precisa saber quem é o erro. O erro vai ser igual a referência menos y de n, que é a saída, tá bem? Aqui está a saída. E a gente considera a função sinal logo depois no algoritmo. Então fica, quem é a saída é igual a ômega, os pesos multiplicado pelas entradas. Então, a derivada da função de custo em relação ao erro, veja, aqui é só você fazer, e essa daqui em relação, isso aqui é o custo, a derivada desse custo em relação a esse erro vai dar o próprio erro. E quem é a derivada do erro em relação a ômega? Vai dar menos x. Faça essa derivada daqui para cá, que você vai desaparecer esse termo, vai ficar menos x aqui. Portanto, quando eu substituo então, a nossa derivada da função de custo em relação ao W vai ser a derivada da função de custo em relação ao erro, que está aqui, multiplicado pela derivada do erro em relação a W, que está aqui. Então, seria n vezes menos x, tá bom? Quer dizer, eu passo esse menos para cá, como ele tem menos aqui, vai ficar mais. Então, nosso peso vai ficar com esse algoritmo. O peso, a atualização do peso vai ser o valor anterior do peso mais uma função de aprendizado, que eu vou jogar aqui 0,1, multiplicado pelo erro, multiplicado pelo x. Então, aí eu vou buscar esses pesos aqui que minimiza essa função de custo, tá bom? Bem, agora vamos passar para o nosso Scilab. No nosso Scilab, eu tenho aqui, eu preparei aqui esse algoritmozinho. Aqui está a função, que são os valores, né? Os valores de cada um dos pares ordenados com seus respectivos valores desejados de saída. Então vamos ver aqui, vamos acionar aqui, vamos ver aqui. Então vou jogar aqui, ó. Tá aqui. O 1 eu estou chamando de 1, ele vai ser o seguinte. O primeiro, vamos se lembrar aqui, vamos ver. Eu vou jogar esses valores de entrada. É 1, o x1 é igual a 10 e o x2 é igual a 10. O valor que eu quero que ele se torne é menos 1. Então, ó, para 1, 10 e 10, a saída deve ser menos 1. Para 1, 10 e 30, a saída vai ser 1. Eu quero que a saída seja 1. Para 1 e 8, a saída é menos 1. Veja que eu estou colocando esses valores aqui, são 4 valores que deve dar menos 1, 4 valores que deve dar mais 1. Então, são exatamente, onde é que eles estão? Aqui, ó. Aqui. Para que a pessoa possa ver.
esses 4 valores seria 1 e esses 4 valores seria menos 1, tá bom? Então, agora eu vou gerar um valor aleatório. Pego aqui um valor randômico de W, vou jogar aqui. Vou gerar um primeiro valor de peso. Olha lá, o primeiro valor de peso é esse aqui. O primeiro valor, vamos voltar, vamos colocar aqui. Esse primeiro valor seria 0,3330, é randômico, eu não tive nenhuma interferência aqui. Esse outro valor é esse, e esse terceiro valor seria esse aqui. Agora vamos rodar o nosso algoritmo. Agora eu vou acionar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai comparar, ele vai pegar os valores, cada um desses valores, fazer do jeito que eu disse. E aqui é a decisão. Se for D for igual a 1, S é igual a 1, então o erro é igual a 0. Então aí ele vai ajustar ou não os parâmetros de W. Vamos acionar. Está demorando um pouquinho, porque ele fica acionando aí. Pronto, chegou. Aí qual é o valor de W? Aqui. Deixa eu ver. Pronto, é porque eu tinha colocado o W maiúsculo e não reconheceu. Agora o novo peso é esse aqui, ó. O primeiro peso é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Vamos fazer um teste agora para esse número. Se eu jogar na entrada X os valores 1, 10 e 10, ele tem que dar menos 1. Quer dizer, 1, 10 e 10 multiplicado por esse peso tem que dar menos 1. Vamos lá. Então, vou chamar de U3. Ó. Eita, peraí. U3. Vamos fazer ele igual a 10. Vamos fazer ele igual a 10 aqui. Certo? Ó. 1, 10 e 10. O vetor U é esse, 1, 10 e 10. Então, agora eu vou fazer o produto de W pelo esse U3. Deu menos 13. Então, veja que ele deu negativo. Quando ele for fazer o sinal, vai ficar menos 1. Então, está correto. Nosso algoritmo selecionou, disse que para esse par aqui, ele seria negativo. Vamos pegar esse daqui. Vamos de novo, U3. Agora vai ser 1, 5 e 20. 1, 5 e 20. Muito bem. Ok, 1, 5 e 20. Então, quando eu fizer a multiplicação com o W, ele vai dar positivo, como deu positivo. Então, no sinal, ele vai ficar igual a 1. Então, o nosso algoritmo trabalhou muito bem. Vamos imaginar agora um outro teste que não foi o teste que... Vamos colocar aqui para dar uma olhada. Se eu colocar o par, digamos, 10 e 50, ele tem que dar igual a 1. Vamos lá, vou colocar agora o par. Esse par não foi treinado. O 3. Vamos colocar aqui, em vez de 5, vou botar 10, que não foi treinado. Então, vamos ver se ele vai funcionar. 10, 50. Ele deve dar igual a 1. Vamos lá, e é YS. Então, ele deu positivo. Se é positivo, quando aplicar a função sinal nele, vai ficar mais 1. Vamos fazer o último teste agora. Vamos aqui, novamente. Então, vamos supor que eu pegue o número 20, o par 20 e então ficaria o par 20 e 10. 20 e 10, tá ok? Então, vamos lá. O 3 é igual a 20 e aqui igual a 10. Pronto. Então, YS é igual a negativo, tá bem? Então, ok, deu tudo certo. O nosso algoritmo trabalhou muito bem e o nosso percebe está fazendo a separação de uma região e com a outra.
Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero ter colaborado com o entendimento desse, desse importante assunto relacionado a redes neurais. Muito obrigado.